Graça e paz, meus irmãos, queremos trazer para vocês agora uma palavra de Deus e é um assunto que tem sido um assunto muito polêmico nos últimos dias, que é a respeito do dízimo, pessoal. E esse assunto é um assunto bem relevante e que muitas pessoas estão procurando pela internet, nas redes sociais e procurando saber, né? Uns estão discutindo, outros estão debatendo, mas a nossa questão aqui não é debater, não é criticar, não é trazer nenhum desconforto a ninguém, mas sim trazer a palavra de Deus para o teu coração. E vamos entender, começando pelo Velho Testamento, o que era o dízimo, como o dízimo era cobrado. E para que ele servia? Em primeiro lugar, graça e paz a todos os meus irmãos, e a gente está aqui para aprender junto com você. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 14 e versículo 22. Tá? Você que tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Acompanhe para que não reste dúvidas alguma aí, tá bom, pessoal? Eu quero que você leia comigo, tá? Dá uma pausadinha no vídeo aí, procura na Bíblia e vamos acompanhar junto, tá bom, pessoal? Diz assim: todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura que a terra produzir. O que é isso, meu irmão? É separar, ou 10%, ou como você queira, décima parte, ou tão conhecido dízimo, de tudo aquilo que eles produziam. Esse era o sustento deles naquele momento. Eles viviam disso, dos campos e das sementes. E dali eles tinham que separar 10% da sua colheita uma vez somente por ano. E o povinho abençoado por Deus, não é, meus irmãos? Povo abençoado por Deus, Israel, um povo amado, um povo escolhido por Deus. E além de eles serem abençoados, Deus ainda faz uma promessa para eles. Se vocês derem o dízimo de vocês, de tudo que vocês plantarem, produzirem, eu, o Senhor, vou abrir a janela dos céus. E aonde é que está escrito isso, amor? Malaquias 3:10, tão conhecido, Exato, Malaquias exatamente. 3:10, né? Muito conhecido. Nós vamos ler com vocês, então, aqui em Malaquias 3 e 10. Tá? Você pode abrir a Bíblia aí junto com a gente e acompanhar essa palavra aí. Tá? Vamos encontrar aqui Malaquias 3 e 10. Aqui, ó. Até eu vou ler para vocês. Vamos lá. Diz assim, ó: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Olha que promessa linda que Deus fez, né, para esse povo, porque houve um tempo, irmãos, que eles pararam de cumprir as suas obrigações com o dízimo. Eles pararam de cumprir os 10% da sua colheita. Então Deus vem e repreende eles, né? Deus fala que eles estão roubando de Deus. E aí eles perguntam para Deus: "No que é que a gente está te roubando, Senhor?" Aí Deus mostra para eles no que eles estavam sendo infiéis, no que eles estavam, em que ponto que eles estavam sendo infiéis à lei de Moisés que tinha sido ordenado por Deus. Eles não estavam então cumprindo, alguns não estavam cumprindo, outros talvez não davam 10%, davam um pouco menos. E aí Deus vem, mostra para eles no que eles estavam errados e além de mostrar, faz essa linda promessa para eles. Em outra tradução aí vai estar dizendo que é para levar o dízimo à casa do tesouro. E aí Deus faz essa promessa de abrir as janelas dos céus, de derramar bênçãos incontáveis nas vidas deles, nas colheitas deles, nos campos deles, para que eles pudessem continuar não somente sendo abençoados, mas também abençoar quem? Quem que eles tinham que abençoar? Eles tinham que abençoar
o sacerdote, a família do sacerdote, os levitas, que tinham sido separados por Deus e pela lei de Moisés a colher os dízimos. E para ser sincero, irmãos, com a bênção dessa que Israel era um povo tão abençoado, e se eu fosse tão abençoado como eles eram abençoados, até eu ia querer dar o meu dízimo na casa do Senhor, com muita alegria. Irmãos, vamos continuar aqui e vamos ler aqui, ó. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, 6 e 7. Vamos acompanhar? Diz assim: Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que o Senhor vosso Deus houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e preparar a sua habitação. Levareis para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e vossas dádivas especiais, o que em voto tiverdes prometido, vossas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. E comereis lá, diante do Senhor vosso Deus, alegrando-vos com todo o empreendimento das vossas mãos. Continuando aqui, e vossas famílias com o que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Glória a Deus, que palavra abençoada é essa, irmãos? Na verdade, o que eles faziam? Eles, então, separavam, uma vez por ano, 10% da colheita. E depois os levitas que tinham sido ordenados a recolher esses dízimos, faziam, então, esse recolhimento de 3 em 3 anos. Então, Deus, ele ordenava, havia um tempo, né, de 3 em 3 anos, que Deus ordenava um lugar aonde ele mesmo colocava o seu nome. E ali aquele lugar passaria a ser um lugar santo, um santuário de Deus. E então eles iam até esse lugar que Deus tinha determinado e posto o seu nome, para então levar a Deus os dízimos, as ofertas, né? Não eram só os dízimos, eles ainda tinham que ofertar voluntariamente e ainda levar a primícia. A primícia não era para o sacerdote, a primícia não era para o levita, a primícia não era para a liderança. A primícia, que era a primeira cria do rebanho, ela servia porque quando eles chegassem lá, imagine só, irmãos, não era assim como sair do interior do Rio Grande do Sul, onde a gente está aqui, e ir para Porto Alegre. Talvez era muito mais longe para alguns. Então, quando eles chegavam lá e se reuniam nesse lugar onde Deus tinha colocado o seu nome para ser cultuado ali, eles faziam uma espécie de uma festa. Então eles matavam esse cordeiro, essa cria, essa primícia, e ali com suas próprias famílias eles se alegravam em comunhão. E aqui está escrito também Deuteronômio capítulo 14, verso 22, todos os anos separarás o dízimo, todos os anos. Uma vez por ano. Era uma vez por ano, eles separavam o dízimo de todo o trabalho da sua semeadura, que a terra produzia. Estão entendendo, meus irmãos? Então eles pegavam de todo o trabalho, de tudo que eles produziam, e eles davam a 10ª parte, eles juntavam todos os anos para até então levar até o templo, aonde estavam os levitas, que iam e detalhe, administrar, né, aquela porcentagem que assim o Senhor tinha ordenado para eles que assim fizessem. Isso era levado, na verdade, para os levitas porque eles não podiam sair de lá, né? Eles não podiam sair do templo, da tenda, onde o lugar onde Deus determinava que eles ficassem, eles não podiam sair. Então, e eles tinham família para sustentar também. Então alguém tinha que sustentar eles enquanto eles trabalhavam para o Senhor, enquanto o sacerdote trabalhava para o Senhor em prol do povo, né? Ali havia um sacerdote, não havia um acesso direto a Deus. Então esse sacerdote ele não podia sair do lugar, esses levitas não podiam sair dali.
E por isso, então, que era necessário que o próprio povo mantesse esse povo, os levitas e os sacerdotes, suas famílias, sustentados. Por isso Deus fez uma promessa de abençoar eles tão grandemente assim. E você pode acompanhar ainda, você que tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar, acompanhe, para depois não dizer que nós estamos falando coisa com coisa aqui, tá, pessoal? Tem um pouquinho de paciência, Tem um pouquinho aí tem de bastante paciência. leitura, mas é pra gente aprender, É né? verdade. Pro nosso aprendizado, isso é bênção. É verdade. Está escrito em Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 5, que diz assim, ó, ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm um mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendidos de Abraão. Só repete aí, amor, qual foi o versículo que tu leu aí? Acho que é Deuteronômio 7. Deuteronômio, não, Hebreus 7, Hebreus? 7, 5. Hebreus mesmo. Vamos ler mais uma vez. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm um mandamento de recolher de acordo com a lei. Era um mandamento na lei. Uma ordenança, Uma ordenança da lei, da lei. uma ordem de Deus. De acordo com a lei, tá? Os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendidos de Abraão. Somente os levitas, na verdade, eles não davam dízimo, né? As outras tribos precisavam dizimar aos levitas. Aí qual é o próximo versículo aí, amor, que vai mostrar mais alguma coisa aí pra nós? Aqui, se nós for analisar, tem uma outra palavra aqui, mais clara, mas o levita também, ele também tinha que dar. Ele tinha que dar o dízimo dos dízimos. Dos dízimos, pessoal, isso mesmo. É. E nós vamos encontrar essa palavra. O levita não só recebia, quando ele também tinha que tirar os 10% daquilo que ele recebia, o que é o dízimo dos dízimos que era entregue para eles. Nós vamos encontrar aqui então Números capítulo 18, verso 26. Está escrito assim, ó: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou, como herança da parte deles, separareis a parte do Senhor, o dízimo dos dízimos. Aqui, ó. Para que é que servia esse dízimo dos dízimos? E olha só, vamos pensar junto, vamos aprender junto. O dízimo do povo era entregue para a sustentação dos levitas. Ou seja, eram 12 tribos de Israel. 11, então, dizimavam a 10ª parte do que eles plantavam, do que eles trabalhavam. Então, tudo que eles possuíam, trabalhando e alcançando a 10ª parte, ia pro templo. Mas lá dentro do templo tinha uma porcentagem desses 12, que eram os da tribo de Levi, que tinham que dar o dízimo dos dízimos. Que era o que eles ganhavam, ao né? Senhor. Eles ganhavam os dízimos e então eles também tinham que prestar o seu dízimo, e essa parte era do Senhor. O dízimo dos dízimos aí não era mais para os levitas, nem para o sacerdote e nem para suas famílias. Era do Senhor. E aí, não sei se tu encontrou aí já, amor, o versículo que vai mostrar aí para que é que servia o dízimo dos dízimos, que era do Senhor. Vamos encontrar aqui. Tem um outro versículo aí que vai nos mostrar um pouquinho o que é que eles faziam com esse dízimo do Senhor, né? Essa parte que era do Senhor, que era para ajudar aí a viúva, o órfão. Está registrado em Deuteronômio 26, 12.
Deuteronômio 26, vamos ver o que está escrito aqui. Deuteronômio 26, 12. Achei aqui, pessoal. Vamos ler? Diz assim, ó. Para que era, amor, O dízimo dos dízimos. o dízimo dos dízimos? Que era a parte do Senhor. Quem é que dava o dízimo dos dízimos? Os levitas. Os levitas que moravam lá na casa do Senhor, né? Exatamente. Davam o próprio dízimo. E davam o próprio dízimo daquilo que eles recebiam lá, né? Sim, exatamente. Tá, vamos lá. Diz assim, ó. No terceiro ano dos dízimos, ó, no terceiro ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades. Essa era a parte do Senhor. Era para isso que servia o dízimo dos dízimos. Era para isso que servia o dízimo que era do Senhor. Ai, 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 meus irmãos. E hoje, meus irmãos? O que está sendo feito? O que está sendo feito do teu dízimo que é entregue, no que você talvez busque chamar de casa do tesouro? O que é que tem sido feito do teu dízimo que você entrega lá? E quando o pastor, o seu líder, enfim, a pessoa responsável por essa instituição, por esse lugar, por esse local onde você congrega, quando ele recebe os dízimos dos irmãos, ele também precisa tirar o dízimo dos dízimos, que até onde a gente sabe, infelizmente está sendo encaminhado para convenções, para enormes convenções, para pagar salários, e salários bem assim, avantajados, né? Exatamente. Digamos. E infelizmente, meus irmãos, é triste, mas todo final do mês, o que acontece nos dias de hoje é além do que já entra para as denominações através dos dízimos que são cobrados, ainda eles pedem, né, a campanha do quilo. Eles pedem a campanha do quilo, oferta, e muitas das vezes, para se basear na campanha do quilo, muitas das vezes aí saindo durante o mês inteiro aí 50, 60 quilos de alimento para repartir aí com 200 famílias. Verdade. Isso é triste, é um absurdo. Tristeza não só e o que nós, acontece? mas perante Deus Exatamente, também, né? porque na palavra, se você quiser cumprir a lei, ou se justificar através das obras da lei como você está fazendo, talvez dando o seu dízimo, você tem que cumprir o resto. E aí, irmãos, para esse vídeo não ficar tão longo, nós vamos fazer a segunda parte desse vídeo. Se for necessário, a gente vai fazer a terceira parte desse vídeo, porque é um assunto que abrange bastante versículos, também lá no Novo Testamento. Mas eu quero finalizar com você lá em Marcos, amor. Aquela palavra de Marcos lá que a gente tinha separado, o exemplo lá da oferta da viúva. Vocês todos são conhecidos dessa passagem. Quando a viúva, né, Jesus estava lá observando o povo levando suas ofertas, né? E aí chegavam lá muitos ricos, né, muita gente de posse, e depositavam suas ofertas, mas uma oferta chamou a atenção de Jesus. E foi a oferta da viúva pobre, né? É muito conhecido, né? Tem até uma musiquinha que as crianças cantam, né? A viuvinha, né? A viuvinha. Uhum. Então é muito conhecido, isso é muito conhecido, né? Eu vou ler com vocês aqui, os irmãos vão poder acompanhar. E diz assim, ó. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre, e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhe declarou aos discípulos: com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que
o fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vejam só, irmãos, essa palavra. Por que ela chamou tanto a atenção de Jesus? Por que essa viúva ela chamou tanto a atenção de Jesus? Em primeiro lugar, se a gente for analisar assim, num outro âmbito, por outro ângulo de visão, a viúva não fez isso corretamente, né? Ela entregou exatamente todo o salário dela, tudo que ela tinha. Não era o que tinha sobrado do salário dela, não, era todo o seu sustento. Agora, você já se fez essa pergunta assim, ó, mas a pobrezinha ganhava pouco, né? A pobrezinha, todo o sustento dela, 2 moedinhas de cobre, né, amor? Uhum. 2 moedinhas de cobre era todo o sustento dela. Você nunca parou pra ler essa palavra e se perguntar, mas por que essa viúva tinha um sustento tão baixo? De quem era a obrigação de estar cuidando dessa viúva, meus irmãos? Aí que tá, era a obrigação do templo. A Era pra ele obrigação estar era cuidando deles. dela, não tá deixando faltar Está nada. cuidando da viúva e dos necessitados. E tem mais, e dos estrangeiros que habitavam nas cidades ali. Vamos terminar com Mateus 23, 23? Vamos? E aí Jesus vai dar uma chamadinha na atenção lá dos religiosos da época, né? Então, enfim, os responsáveis por cumprir a lei no templo naquela época. E essa palavra é uma palavra que o pessoal gosta muito de usar, até aqueles que são mais velhos no conhecimento, na teologia, aí, como dizem alguns, e eles gostam muito de usar essa palavra como base para continuarem, né, na prática do dízimo, né? Considerando que Mateus, né, seria Novo Testamento, o que nós vamos explicar no próximo vídeo, que Novo Testamento não começa em Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João. E no próximo vídeo a gente vai explicar aonde que começa o Novo Testamento, onde começa a valer para nós cristãos de hoje a nova aliança. E nesse versículo que meu esposo vai ler agora, 23, Jesus estava vivo e ainda não tinha morrido na cruz por nós. E ele estava cumprindo a lei de Moisés. Ele foi o único que conseguiu cumprir exatamente todas as... Quantas leis? Que eu me lembro eram 613 leis. 613 leis levíticas de Moisés, que foram dadas por quem? Por Deus. Ah, mas foi por Deus. Sim, foi. Foi por Deus, porque foi assim necessário naquela época para aquele povo. E Jesus estava ali, sim, cumprindo a lei. E foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. No próximo vídeo a gente vai ver que todos morreram condenados pela lei, porque não conseguiram a cumprir. Somente Jesus. Por isso ele recebeu a honra, a dignidade de ter sido perfeito, porque Deus ele queria um sacrifício perfeito pela humanidade. Isso é muito tremendo, né? Vamos terminar então com Mateus 23, que é onde Jesus dá uma chamada aí nos religiosos. Vamos lá. Diz assim, ó. Mateus 23. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Aqui Jesus não está mandando eles dar o dízimo. Jesus está dizendo que eles estavam dando. Está dizendo que eles estavam dando. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. Ou seja, né? Não adiantaria ali, naquele momento, eles estarem dizimando dessas plantas ali que Jesus citou, dessas ervas que Jesus citou ali como exemplo,
Mas eles deixaram a viuvinha lá só com 2 moedinhas de sustento o mês inteiro, ou seja lá de quanto em tempo, né, que se dava a sustentação de alguém. Né? Hoje para nós é um mês, né? É Um mês verdade. recebe-se o salário. Naquele Eu tempo a gente não sabe bem o tempo, mas enfim, a responsabilidade de cuidar daquela viúva era dos religiosos da época. Os religiosos que Jesus chamou de fariseu, né? Jesus chamou eles de fariseu, de gente sem poder ou sem crédito nenhum diante de Deus. Foi isso que Deus quis dizer para eles. Vamos achar aqui, Deuteronômio 26, né? 26, 12. Vamos ler mais uma vez. Deuteronômio 26, 12. Olha só, o povo de Israel tinha a obrigação de fazer isso. No momento que eles recebiam dízimos lá no templo, os levitas que eles não podiam sair de lá. Então eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que cumprir toda a lei, né? Observar, guardar a lei e cobrar o dízimo, trazer o dízimo dos dízimos, né? Ao Senhor. Perante o Senhor. E esse dízimo dos dízimos, aqui está falando, ó. Não sou eu que estou falando. Para depois ninguém dizer assim, o irmão tá inventando conversa, usando versículo isolado. Não. Vamos olhar aqui na palavra. Está escrito assim, ó. No terceiro ano do servo, estou lendo mais uma vez. No terceiro ano desculpa, irmãos. No terceiro ano dos dízimos, quando tiverdes acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, olha só, ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades. Outra tradução aí vai estar escrito que era para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro ficarem fartos. Ou seja, sem passar necessidade alguma. Quem era o estrangeiro? Todos aqueles que moravam dentro de Israel. E Israel, na época de Jesus ele deu essa puxada forte, né? essa exortação nos religiosos, porque eles tinham, você vai lembrar disso, que no tempo em que Jesus veio à Terra, cumprindo a lei. Jesus amado, meu Deus. Veio cumprindo a lei. Ele deu essa chamada tão grande nos religiosos, porque eles, os judeus, exatamente, eles tinham uma, como é que eu vou dizer? Uma birra, né? Uma rixa com os samaritanos. E você vai lembrar disso lá quando Jesus encontra a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, né? A pobrezinha da mulher não tinha nem o direito de pegar água se algum judeu tivesse por ali. E aí é por isso que ela olha Jesus com um olhar diferente, porque era um judeu diferente falando com ela. Porque isso não acontecia naturalmente. Um judeu jamais ia tratar bem um samaritano. Jamais. Porque eles tinham essa rixa um contra o outro. E aí? E a lei? Onde estava a lei sendo cumprida, que era para eles fartar os estrangeiros. Não foi à toa que Jesus chamou eles de hipócritas, né? Mateus 23, 23. Não foi à toa. Jesus falou duro com eles, chamando eles de hipócritas. Né? E no próximo vídeo aí a gente vai abordar um pouco mais, trazendo mais então, como eu falei antes, para o Novo Testamento. Exatamente. Né? Que você aí vai... Quem já sabe e quiser deixar nos comentários onde é que foi que começou o Novo Testamento, vamos ver aí o conhecimento dos nossos inscritos, até onde vai estar chegando o vídeo, quem está ouvindo, se você ouviu até aqui, até o fim. Deixa nos comentários se você se sentir à vontade para fazer isso. E você que é uma pessoa... Você sabe aí, né, onde é que começou o Novo Testamento, que nós vamos continuar esse tema no próximo Verdade. vídeo. E você que já tem bons anos aí de fé na sua carreira, se você for verdadeiramente humilde e simples para ouvir e entender, porque a palavra do Senhor diz que de tudo que se ouve retém o que é bom, né? E Salomão também escreveu que mais vale a sabedoria de um jovem do que um velho que não se deixa ensinar. E não se deixa ensinar muito menos por um jovem que esteja falando, né? Exatamente. Porque a vida é assim.
A Tem outro gente, versículo aí também, não a gente lembro onde nunca está para de escrito, aprender. né? Não lembro aí onde é que está escrito, mas foi Salomão que escreveu também, né? A respeito do não falar precipitadamente antes de ouvir. Isso é Exatamente. muito importante. Então, talvez se você tem algo para falar para nós, ou para nos questionar, ou para fazer alguma pergunta, primeiro escuta todo o vídeo. Ouve com atenção. Isto. Não seja precipitado em falar. Ouve e depois fale. Exatamente. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor. E no próximo vídeo a gente continua. E se tiver que fazer um terceiro vídeo, a gente faz o terceiro vídeo. Mas a gente vai ir até o fim com esse assunto, com esse tema, que tem causado, às vezes, até divisões de igrejas aí por aí, né? Essa aqui é somente a primeira parte, pessoal. Mas nós vamos esclarecer para os irmãos aí, né, a finalidade do dízimo, né? O que devia ter sido feito, o que não foi feito, por que está sendo cobrado hoje, né? E o que deveria estar sendo feito, como na época não foi feito, também não está sendo feito hoje. E a lei de Moisés foi abolida, né? E nós vamos mostrar para vocês por dentro da palavra, né? Que essas essa leis, é a nossa intenção, né? essas leis estudar foram junto abolidas. com você a palavra de Deus. Exatamente. Essa é a nossa intenção. Exatamente. Quem nos conhece sabe muito bem que nós não congregamos em denominação alguma. Né? Nós congregamos em casa com quem quer estar conosco. Exatamente. Esses dias alguém perguntou qual igreja você congrega, em que igreja você está, e aí a resposta foi: aonde estiver 2 ou 3. Isso foi Jesus quem disse: reunido no meu nome. Eu não vou abrir agora, mas você pode ler em casa ou pesquisar pela internet, aí você traz aí rapidinho a base bíblica aí. Aonde estiver 2 ou 3 reunido no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então nós somos uma igreja aqui. E o mais importante de tudo, meus irmãos, no próximo vídeo aí eu vou trazer o versículo bem esclarecido para você. Você é membro de que igreja? Eu sou membro do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, exatamente. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, Deus que abençoe, como nós falamos. Nossa intenção não é bater em ninguém. Se não você achou útil, né? Se você achou útil esse vídeo, compartilha. Guarda ele no teu coração. Né? Não somente guarda para você, mas compartilha esse conteúdo para que esse conhecimento chegue a mais pessoas que infelizmente estão sendo enganadas, tá bom? E daqui a pouco nós vamos ter a segunda parte aí, falando a respeito, né? A continuidade desse tema. Isto, exatamente. Tá bom, pessoal? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Deus que abençoe. E se prepare, pessoal. Vai sair lasca aí, tá, pessoal? A palavra de Deus é pro bem. Exatamente. A palavra vai abrir aí o seu